Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito, mas muito feliz na companhia hoje de Janjan. Janjan voltou de férias com 18 quilos, mais magro, gente. E é muito do que eu falo sobre o veganismo. Assim, acho que semana que vem eu vou comentar sobre a dieta do Jean, uma dieta excelente. O Jean estava com os índices altos aí, com problemas de saúde, parou de aquela carninha mais leve, né, Janjan? Ovinho e coisa e tal. 18 quilos, gente. Em quanto tempo, Janjan? 2 meses ele emagreceu 18 quilos. Você vê que disciplina? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Estou na companhia da Tati, estou na companhia do Vitor. Minha nora está em Pato Branco. Ela vai terminar os estudos, não, o TCC, né, filho? A pós? Nossa, como a minha nora é importante com a pós. Muito bem. Lu, se você estiver me vendo e ouvindo, um beijo para você, meu amor. Bom retorno aqui para São Paulo, tá bom? E hoje eu queria falar sobre as previsões do Brasil. Fizemos as previsões com as cartas. Lembra que eu fiz? Como é que vai ser teu ano? As pessoas estão gostando muito. E há um ano atrás eu fiz as previsões para 2019. Inclusive, uma das previsões que eu fiz, eu falei que eu via um show e nesse show eu vi um rapaz mexendo com uma moça e essa moça ia dar algum problema e poderiam ter pessoas pisoteadas. E o que aconteceu? Eu achei que era até em Barretos, mas não foi. Aconteceu em São Paulo, aqui em Paraisópolis, onde 9 pessoas foram mortas e 12 pessoas ficaram feridas, né? E na minha gozada, olha que interessante, e eu vi Barretos porque eu vi, sabe quando infelizmente os animais vão pro matadouro, eles vão para um lugar muito fechado, é um caminho muito pequeno, muito fechado para passar um animal. Sabe quando você vê de cima, então você vê os animais indo para o abatedouro, para o matadouro? Foi essa cena que eu vi. Por isso que eu falei que eu via boi, que eu via chifre. Na verdade, foi o que aconteceu em Paraisópolis, onde os meninos sofreram quase que uma emboscada. Eu fico muito triste, fiquei triste com a perda do Gugu e mais ainda e muito mais com a perda de 9 pessoas de Paraisópolis com 12 feridos. Isso eu tinha visto, achava até que era na região com os bois, enfim, muito triste que aconteceu. Mas a visão de cima era alguém indo para um matadouro. E o que aconteceu? Eles foram encurralados numa viela. E outra coisa que eu tinha visto foram cruzes fincadas num gramado. E agora, na 23 de maio, eles fincaram 849 cruzes das pessoas que foram vítimas fatais do acidente de trânsito. Você chegou a ver isso, tá? Dá uma pesquisada. Na 23 de maio, 849 cruzes em respeito e alerta por conta das pessoas que morreram nos acidentes de trânsito. E como é que fica o Brasil para 2020? Lembrando que o Brasil, ele é regido por Sol, o Sol do Brasil está em Virgem. Então, Virgem valoriza a plantação, a colheita, a terra. A gente vai ter um bom ano. Como sempre, o espírito teimoso do brasileiro, da persistência, vai continuar. Nós vamos ter, inclusive, vamos obter a confiança de mais países para investimentos, o que é muito bom. Teremos um ápice artístico e alguém na música, no meio artístico, vai se destacar no cenário. As amizades serão sinceras e mais cordiais. Infelizmente, para 2020, bateremos o recorde de acidentes em desastres por conta da velocidade, por conta do mau aspecto de Marte e Áries. O Plutão em Capricórnio, eu não sei se eu falo felizmente ou infelizmente, mas os bancos eles terão ápices aí de rendimentos. É bom por um lado, mas assim, como eu não sou muito fã do capitalismo exagerado como tem, eu entendo como um fator de... É que toda vez que eu vejo os bancos crescendo, eu sei que tem os pobres que estão sendo prejudicados, né? Então isso acaba me cortando o coração. Nós temos um mau aspecto em Mercúrio na casa 8. Nós vamos ter muitos desaparecidos. Jovens podem sumir, principalmente por conta de confrontos com a polícia. E muito cuidado com passeios em florestas, nós vamos ter perda e desaparecimento de jovens. Mas esse Mercúrio em mau aspecto na casa 8, jovens desaparecidos. Me preocupa muito, eu lembro na época da ditadura, porque muitas pessoas dizem que não ocorreu, mas eu lembro, meu pai fazia shows de rock, a polícia entrava de repente num show, batia em todo mundo. Teve uma ocasião que entrou até um policial com um cavalo na PUC, faça a pesquisa, e toda mundo. Eu lembro de um evento que meu pai fez no Rio,
no Teatro João Caetano, se eu não me engano, apanhou todo mundo que estava lá assistindo. Esse tipo de situação pode ocorrer para o ano que vem. O Mercúrio em mau aspecto na casa 8, quando os jovens podem se ficar ou estar desaparecidos. Um péssimo aspecto para a saúde, onde o que já acontece em 2019, mas vai faltar remédio. Um Saturno em mau aspecto na 11, idosos sem assistência. Agora, um Urano maravilhoso na casa 3, né? São as invenções, descobertas, melhoras nos estudos superiores, as universidades, grandes pesquisas. Nós vamos receber prêmios e a universidade em 2020, graças a Deus, bombando com grandes talentos. Uma coisa seríssima. Apesar de ser o ano do Sol, se preparem para as cheias, para os transbordos, para as ondas gigantes, para os tsunamis, para os navios e barcos que vão virar. Tomem muito cuidado no ano novo, principalmente na faixa litorânea, claro, onde estarão os barcos, mas toma muito cuidado, Florianópolis e Rio de Janeiro. Barcos, navios podem tombar e virar. Minas Gerais, infelizmente, alerta total para os rios e transbordos também. Os rios irão transbordar em Minas Gerais. E, de novo, infelizmente, como aconteceu em 2019, mais uma barragem vai para o chão. Chuvas, muita chuva nesse ano do Sol do ano que vem. Tomem muito cuidado na região de Muriaé, muita enchente, transbordo também de rios. Nós vamos ter descobertas de ouro de grandes jazidas. Fico muito triste porque essa descoberta será na Amazônia, onde ela vai ser devastada por conta do ouro. Lembra que o ano que vem é o ano de Xangô e o ano de Oxum. Xangô também. Tanto que nas lendas iorubanas, Xangô ele se veste com uma roupa tudo com argolas de ouro, aquele homem lindo, né, o Xangô, ele usa argola, uma argola de ouro no nariz, nas orelhas, ele cheio de ouro, e a corregente também é Oxum, que é a deusa do ouro, da fartura, da riqueza. Então, ano de Xangô com Oxum, nós vamos ter descobertas de minérios, impressionante o que nós vamos descobrir. Outro lugar que eu tenho muita dó, Pantanal. Pantanal vai sofrer por conta da água. Ano de Sol, a gente tem um aumento de água mesmo. Vai chover mais do que o normal. Um ano de Sol, os jovens vão lutar pela liberdade. Eles também sairão pelas ruas, principalmente as jovens mulheres contra o feminicídio, como aconteceu agora na América Latina, que inclusive, elas fizeram uma canção. Você lembra que, no Chile, que lindo, né? Eu vi rapidamente, elas, a musiquinha, achei muito bonita, apesar de um tema tão triste. Na casa 2, a gente tem o crescimento por conta de um Júpiter na 2, a gente vai ter o crescimento, certo ou não, mas as igrejas evangélicas vão ganhar muito espaço. O que me preocupa é o que já aconteceu em 2019, das pessoas serem agredidas na Amazônia ou os lugares os indígenas, de modo geral, apanhando, né? O patrimônio vai melhorar, o emprego também vai melhorar. Na casa 6, a gente tem um pouquinho do autoritarismo típico do Bolsonaro. Ele tem um aspecto em Leão, no mapa do Brasil. Então, ele vai continuar do jeito que ele é, com o espírito um pouquinho autoritário. Esse Leão que entra no mapa do Brasil, o Leão rege o coração. Então, ele pode sofrer alguma coisa arterial. E como ele tem o jeito dele um pouco autoritário, o jeito dele, a natureza dele militar, ele pode ter algum problema talvez ele tenha que fazer um cateterismo, ou ele tem algum problema nesse sentido, mas ele deve ter aí um acompanhamento médico lá em Brasília, que para quem acompanha o Bolsonaro, para quem gosta, acompanha ele nas redes sociais, ele pode ter, mas eu torço, claro, que ele não tenha nada relacionado a algum problema no coração. Inclusive, ele pode ter o abalo no coração, nas artérias, e ele pode ser submetido a uma cirurgia. Curioso ou não, nos aspectos de 2020, a gente tem o risco de um super escândalo com a Polícia Federal, com esse mau aspecto que a gente tem em Marte. Ano do Sol, belíssimo empreendimento para quem trabalha com sustentabilidade. Se você está pensando em fazer alguma coisa nessa área da sustentabilidade, como madeira, água,
É um ano de ouro se você tem uma mina d'água na tua fazenda, no teu território. Trabalhar com água, com os minérios, com o cobre, eu não gosto, mas enfim, o Brasil como virgem é o país que tem isso, tende a ser um dos maiores. A questão dos bois, do gado, né? Então, para quem mexe com as fazendas, com os animais, apesar de ser vegana, eu queria que não fosse tão bom, mas vai ser um ano muito bom para quem lida com as cabeças de gado, tá? Foz do Iguaçu provavelmente será interditado também pela abundância de água que vai acontecer, lembrando que é regência de Xangô com Oxum. Aspecto muito ruim na Casa 6 por conta da saúde do brasileiro. A gente deve ter aí hospitais sendo fechados e muita gente reclamando pela falta de assistência. Claro, com a renda do brasileiro, como caiu um pouco em 2019, muita gente saiu da saúde particular, tentou migrar para a saúde pública e você tem um fluxo muito grande de pessoas e vai ter mais ainda em 2020 também. Ou seja, o SUS vai entrar em pane e nós vamos ter aí as portas fechadas para os movimentos de saúde no Brasil. Isso aqui eu vou falar da semana que vem, eu vou falar a nível mundial, eu quero contar para vocês. Deixa eu ver, isso aqui eu vou deixar para o ano que vem. Por exemplo, o ano de sol, para a gente identificar o país, por exemplo, o país que é regido por sol, você sabe qual é? França. Então, mas eu vou preparar um programa no ano que vem. França vai arder. Você vai ver aquela terra ardendo por tanta revolta, por tanto problema. Gente, vai ser um caos em 2020, mas a gente fala isso com calma. No próximo programa e na semana que vem também eu vou falar quem que é o Rei Sol na religião. Quem é, Tati? O Papa Francisco. Também a gente vai ter abalos seríssimos na igreja e principalmente no Banco do Vaticano, onde nós vamos ter, altamente, vai explodir uma bomba. Deus me livre que seja uma bomba, que aconteça alguma coisa no Vaticano, mas semana que vem eu vou falar sobre isso, tá? Outra coisa, ano de sol, apesar de ser muito quente também, se prepare para o contrário. Todo ano de sol nós temos muitas geadas, então nós vamos ter problemas com geadas que podem ter quebra aí de safras, tá? Algumas culturas, entre elas a do café, podem padecer. Os termômetros vão baixar muito em 2020, em lugares super improváveis. Não é aquela coisa do sul, não. De repente a gente vai ter uma queda de temperatura em lugares inóspitos que você nunca imaginar que ia ter. Me preocupa as enchentes na época de fevereiro, março, que é uma época normal. Quando eu venho da Castelo Branco, lá do interior que eu passo, eu vejo alguns caminhões estacionados nas margens do rio Pinheiros, eu fico feliz. Aparentemente, eles devem estar retirando a terra que está lá para poder dar vazão a essa água. Então, pelo menos São Paulo está se garantido das enchentes do ano que vem. Mas a gente tem, por exemplo, uma região muito tensa, a Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, por conta de água. Se prepare que a gente vai ter muito isso. Outra coisa que me preocupou muito, também a partir de janeiro, fevereiro e março, acidentes com trem e acidentes com metrôs. No ano do sol, pela pesquisa que eu fiz, sempre tem problema com trem, as batidas de trem, as batidas com metrô. Então, isso vai ser quase que constante. Nós vamos ver até março esse tipo de acontecimento para 2020. Em 2020 também é muito possível que a gente tenha, com Marte ainda até março, nós vamos ter certamente rebeliões. E nós vamos ter rebeliões em presídios, né? E quando a gente pensa em rebeliões em presídios, a gente sabe que alguns não vão sair vivos de lá, o que deixa muito triste, né? A gente fica com muita tristeza. Outra coisa que eu queria falar para vocês é ano do sol, como eu falei para vocês na Casa da Saúde, né? O sol rege sempre problemas cardíacos. Então, gente, até como o Jean voltou, o Jean não tinha nada de problema cardíaco, mas assim, o Jean emagreceu, quando ele emagrece 18 quilos, ele tem um sistema cardiovascular impecável agora. A gente vai ter muitas pessoas com problemas cardiovasculares no ano que vem, por conta da regência do Sol, que rege o coração.
Crianças com problemas cardíacos devem aparecer em grande quantidade. Pessoas com problema de diabetes tipo 2, tomem cuidado, melhorem a saúde, comam menos carne, que isso é um veneno para o corpo, gente. A carne tem que ser magra, como disse o Jean, tem que ser do tamanho da palma da tua mão. As pessoas comem, bom, se bem que agora com o preço da carne, não sei se vocês vão conseguir, o Jean tá rindo, agora não dá mais, né? E o preço tende a subir, né, gente? O ano que vem, os preços vai ser um luxo. Eu já vim falando sobre isso como vegana, mas no ano que vem, o preço da carne, dos frangos e dos suínos vai ser um artigo de luxo. As pessoas mais humildes vão padecer por conta disso, né? Pessoas com problemas de catarata e glaucoma, se cuidem, não deixem de fazer os seus exames anuais de glaucoma, catarata, riscos graves de diabetes tipo 2, muito proveniente do abuso de doces, tá bom? Toma cuidado, certo? No Brasil, então, nós temos a regência de Virgem com Aquário. O Virgem, o que ele rege? Pega a imagem, não vai no Google, pega a imagem do Virgem, né, da mulher de Virgem. É uma mulher que ela tem um feixe de trigo nas mãos. Então, não adianta, o Brasil vai ser campeão, ele tende a ser essa grande potência relacionada a plantações. Então, o Brasil, no ano que vem, vai ter um super estouro na agricultura. Infelizmente, algumas pessoas, por conta das enchentes em lugares que a gente nem estava se preparando, pode culminar num problema relacionado às plantações. Mas, em síntese, vai ser muito bom. E, graças a Deus, com Aquário no ascendente que o Brasil tem, nós vamos ter grandes descobertas relacionadas a tudo relacionado à pesquisa. O Brasil deve ganhar muitos prêmios, principalmente os jovens, como aconteceu com uma moça, me esqueci o nome dela, ela ganhou um prêmio, acho que na China, 15 anos, ela foi a melhor do mundo e nos testes lá ela ganhou. Isso deve se repetir também para 2020, né? Se prepare, estude. Agora, o ano que vem, nós vamos ter problemas sérios com internet e comunicação. Vamos ter grandes panes por conta de saturamentos de satélites. O Brasil vai ficar aí com... Olha, gente, vocês vão lembrar de mim, mas se prepara para ficar uma semana, aí 7, 8 dias sem internet. Detox, para dar uma limpada. Gozado que eu fiquei 3 semanas atrás, 3 dias, na semana retrasada eu fiquei 3, 4, e na última eu fiquei sem e-mail também, quase 8 dias, inclusive atrapalhou muita coisa no ritmo lá da editora. Então isso deve se repetir para 2020, tá bom? Certo? Ano do Sol, muito fogo, muito quente. Se prepara São Paulo, cuidado com incêndios nas fábricas, na loja, lá na região central, no Brás, toma cuidado. Também é típico em ano de sol ter incêndio por conta de lugares inapropriados também. Prédios em Minas Gerais, judiação, vai sofrer a beça. No ano passado eu falei que o Rio de Janeiro ia sofrer e foi muito caótico. Em 2020, Minas Gerais, nós vamos ter que ajoelhar muito em oração para ajudar Minas Gerais. Eu vejo assim, muita coisa devastada por conta de infraestrutura. Então nós vamos ver aquelas paisagens históricas, paisagens não, monumentos, prédios, igrejas, lindos, mas assim, eu vejo aquela vazão de água pela rua abrindo buraco e crateras nas cidades de Minas Gerais. Como eu sempre falo, eu espero estar errada, né? Muitos refugiados chegando ao Brasil e nós recebendo com muito carinho. Espero que sim. O Brasil tem muita fama de cordialidade. Vamos receber bem os refugiados, tá bom? Uma coisa interessante. Quando eu fiz o mapa do Brasil, a gente faz a revolução. E o que é revolução? Cada ano. Então, por exemplo, alguns aspectos, eles alteram, eles fogem um pouquinho do mapa natal. Quando a gente faz a revolução, a gente faz de acordo com onde a pessoa está morando. Então, a revolução de 2020, eu me baseei em Brasília. Então, ele sai de um aspecto de aquário, ele vibra com ascendente em Capricórnio. Mas o que mais me preocupou foi o Quirón, que é a mágoa do mapa, na Ares.8. O que é Ares.8? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, todos esses desabores que nós tivemos, algumas colocações eu lembro que acho que 2 filhos do Bolsonaro que falaram,
o próprio, oh meu Deus, o da economia, filho Guedes, né? O Guedes, quem mais? Enfim, algumas mensagens subliminares. Ares 8, no Quirón do mapa do Brasil ano que vem, pode se referir à força e entrada das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E me preocupa um pouco quando eu lembro dos filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro também eventualmente falou, ou uma hora ele falou que não, que a pessoa estava sonhando, inclusive discordando até do próprio filho. O Guedes falou em uma outra ocasião, mas a ideia do AI-5 em 2020, eu posso ficar um pouco preocupada, porque a gente vê as Forças Armadas com muita força, né, até ser redundante falar, mas me preocupou um pouquinho pelo Quirón do Brasil, a mágoa do Brasil, ser alguma coisa muito forte. Quando eu vi o Quirón em Ares 8, eu já imaginei a cavalaria nas ruas, batendo nas pessoas. Então, eu fico triste. Eu fico triste porque eu queria muito viver num país bom, num país onde a desigualdade não fosse tão grande, onde pessoas... a gente está vendo 13 milhões de pessoas sem emprego, mas a gente está vendo 40% de pessoas se tornando miseráveis, né? A linha da pobreza, então nós já voltamos para a linha da pobreza, segundo a ONU. E o ano que vem a gente vai ter momentos trágicos. Eu vi ontem, inclusive, um caminhão de carne, de aquelas peças do boi no frigorífico, no caminhão frigorífico. Não sei se você viu, Jean, no Rio de Janeiro, as pessoas assaltando, gente. Você viu? As pessoas assaltando os caminhões de frigoríficos, assaltando. As pessoas com fome. Aí eu lembro que na imagem as pessoas falavam assim, você acha que isso é na Venezuela? Não, é no Brasil. As pessoas passando fome. Eu estudo anjos, eu oro aos anjos todos os dias. Eu quero imaginar que foi uma cena que passou, né, Jean? Que o ano que vem, que as pessoas deixem de comer carne. Não, porque está caro, mas também, como o Jean falou, poxa, Mônica, eu dei uma emagrecida porque eu tirei um pouco do excesso que eu tinha. Eu acho que se cada um manter essa normalidade, todo mundo tende a ter uma vida boa e mais tranquila, tá? Capricórnio 14, grilagens, 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 e a Amazônia padecendo com os seus caciques sendo mortos. Capricórnio 14, em prol de poucos arrogantes, latifundiários que vão matar. Nós vamos ter a população indígena praticamente dizimada. É uma pena, é uma pena. Ó, um leão em aspecto bom, as cabeças de gado, como eu falei para vocês, elas acabam invadindo o Brasil. Pena que estão mexendo na Amazônia, é isso que me corta o coração, né? E outros aspectos muito positivos, essa abundância da água. Tanto que eu vejo Foz do Iguaçu sendo bloqueada, fechada de tanta vazão de água. É muito bom, essa terra tão farta, tão amada por Deus, com pessoas tão incríveis, né? As pessoas são tão boas, recebemos tão bem as pessoas, que ela seja o virgem, que é a produção de conteúdo agrícola, e o aquário, essa terra tão feliz, tão alegre, que faz tão bem o carnaval, mundialmente conhecido, né, Tati? O aquário, com seus escritores e intelectuais, com seus músicos brilhantes, né? Enfim, que isso permaneça e continue. No ano que vem vai ter uma explosão aí de uma nova geração musical e o Brasil ganhando prêmios literários e as pessoas respeitando, escrevendo e produzindo conteúdo literário. Né? A Tati está do meu lado, é minha companheira de literatura. Escrevemos juntas um livro, vamos lançar ano que vem e vamos voltar a ter aquele prestígio também na literatura, que vocês leiam também bons conteúdos, tá bom? Aí semana que vem vou voltar a falar então da Europa, como é que fica o mundo nas previsões de 2020. Fiquem com Deus, a gente já vai encerrando. Eu desejo para vocês muita paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade, porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Fiquem com Deus, paz no coração, harmonia para um ano lindo, porque vai ser 2020. Vai ser bom, gente. Nós vamos crescer, vamos começar a crescer de novo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Semana que vem eu volto para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão.